Bom dia a todos, meu nome é José Fischer e me orgulha muito estar aqui de novo na final, representando a minha casa, que pode ser vencedora desse debate, defendendo a moção que essa casa considera prejudicial o uso de transgênicos. Qual a importância desse debate na sociedade atual? Nós estamos, por causa da decorrência de uma grande expansão do mercado de produtos transgênicos que devemos discutir sobre a influência no mundo atual. O que seriam os transgênicos? São organismos cujo DNA, ou seja, que configura quais serão as características daquele corpo, que foi artificialmente alterado para conter partes de outras espécies que possam ser benéficas para esse produto. Por exemplo, uma soja com DNA de bactérias, por exemplo. Qual é o objetivo do uso dos transgênicos? É permitir a utilização de agrotóxicos. Como é que funciona? Tu faz com que as plantas sejam mais resistentes aos herbicidas, portanto, tu vai matar apenas as plantas que são prejudiciais à colheita, e não o produto final. De acordo com uma pesquisa da Unicamp, em 2015, mais de 83% dos transgênicos servem justamente para proteger contra o uso de agrotóxicos. Ou seja, o produtor vai poder usar mais agrotóxicos para poder matar essas árvores sem matar a planta principal. O que não é o transgênico? Ele não é utilizado para aumentar a produção e nem para aprimorar o alimento. Marina? Como o senhor explica, então, uma pesquisa do Journal PLOS que demonstra uma redução considerável não só de inseticidas como herbicidas em uma meta-análise, que é muito mais importante do que um artigo sozinho. Na verdade, a utilização de agrotóxicos serve para dar DNA para a planta resistente ao herbicida. Assim, tu consegue utilizar o herbicida sem matar a planta. Não tem questão com essa questão que ele trouxe da pesquisa. O uso, ele serve para fins de comércio e não de consumo. Ou seja, nós não somos contra o uso para fins científicos, sim de comercialização. E eles são prejudiciais, queremos discutir os prejuízos causados superando os benefícios que em decorrência possam existir. Alguns esclarecimentos. Não vamos debater sobre saúde nesse debate, porque hoje já sabemos que os transgênicos, tem muitas pesquisas que garantem que eles não fazem mal para a saúde, então não cabe discutir isso como se fosse um dos prejuízos. E também não se deve exigir uma proposta de nenhuma das bancadas, porque é uma moção de reflexão. Dando início agora ao processo argumentativo, eu vou mostrar como que os transgênicos geram a submissão do agricultor. Esse é o argumento de cunho social. Devemos considerar que as sementes são e devem ser estéreis. Por quê? Porque quando tu vende uma planta transgênica, tu quer que ela tenha determinada característica. Se ela tivesse como se reproduzir com outras plantas, ia dar uma geração de uma planta mutante, que não teria as características que o vendedor deseja. Portanto, elas têm que ser estéreis para garantir certa coerência de colheita em colheita. Por isso, ao fim de cada safra, o fazendeiro ele deve comprar cada vez mais sementes do mesmo produtor, de empresas, sobretudo como a Bayer, Monsanto, que dominam o mercado formando verdadeiros oligopólios. E é prejudicial para o fazendeiro não utilizar isso, porque ele fica submetido a uma condição de mercado que ele não poderia competir com os outros. Portanto, o fazendeiro vai estar sujeito, ele vai estar submisso ao oligopólio de vendedores de transgênicos. Vejam bem, esse não é um argumento sobre lucros, é um argumento sobre liberdade. Estamos falando da liberdade do produtor de comercializar o que ele quer, mas ele fica submisso pelo mercado por causa disso. É um argumento de cunho social. E agora um argumento de cunho meio ambiente, eu vou mostrar como que os transgênicos promovem a contaminação dos aquíferos, ou seja, os depósitos subterrâneos de água. O senhor quer estudar aqui a questão dos transgênicos, a técnica da transgenia, se o uso dele é possível ou não, ou as técnicas de mercado? Estamos trabalhando sobre os prejuízos da utilização de produtos transgênicos, seja de comercialização quanto do uso na plantação. Vamos considerar que a água da chuva ela é absorvida pela terra e vai parar, no fim, nos aquíferos, aqueles depósitos de água que são utilizados por toda a população. E que os agrotóxicos que são utilizados nesses transgênicos, eles são hidrossolúveis. O que eu quero dizer com isso? Quando a água cai sobre a planta, esses agrotóxicos utilizados nos transgênicos, eles vão se dissolver na água, que vai ser absorvida pela terra e vai parar nos reservatórios de água naturais. E que os transgênicos eles necessitam de mais agrotóxicos para sobreviver. Isso pode ser uma informação um pouco nova para vocês. A oposição talvez venha dizer que os transgênicos eles não precisam do uso de agrotóxicos, vai reduzir, mas de acordo principalmente com o Departamento de Agricultura do governo americano,
uma declaração de cerca de 5 anos atrás, demonstrou que a soja transgênica exige de 11 a 30% mais agrotóxico para poder controlar as ervas daninhas que nascem em volta. Portanto, o transgênico exige mais agrotóxico. Portanto, o seu uso ele vai aumentar o uso de agrotóxicos pelos agricultores, promovendo a contaminação dos aquíferos. Isso é um argumento muito importante de meio ambiente, porque estamos trabalhando com um patrimônio, não só da nossa geração, mas daquelas que vão vir. E de um direito tão importante, uma necessidade tão básica quanto poder tomar água. Por isso, nós, da Casa Bolanho, somos contra o uso dos transgênicos. Acreditamos que todos aqui vão concordar em seguir a opinião mais correta para o futuro da sociedade e da natureza. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de todos, sinceramente. E principalmente muito obrigada por terem formado o GDO como ele foi nesse semestre até hoje, com tanta dedicação. Não só os colegas da oposição, mas também os colegas da defesa e todos aqui presentes, também a bancada justificadora. Muito obrigada. A minha função aqui hoje é explicar para vocês por que os agrotóxicos não são prejudiciais. E para isso eu preciso remontar a história, e a história da agricultura, que ao longo de vários anos tem trazido várias inovações tecnológicas, assim como, por exemplo, o arado ou os espantalhos e também os transgênicos. Essas inovações são importantes porque a agricultura é muito sensível. Uma chuva de vários dias pode fazer perder para um agricultor o trabalho de um ano inteiro, o suor de uma vida inteira de uma família durante um ano. É por isso que não só os transgênicos, como todas essas inovações tecnológicas, vêm defender um bem simples, mas essencial, a sobrevivência. Então, colega José Fischer, como não falar em saúde, se nós estamos prezando pela sobrevivência através desse método? Pois bem, a transgenia vem, como aconteceu no Sudeste Asiático, como uma espécie de solução. O colega José Fischer falou que nós não deveríamos trazer soluções, mas para problemas requerem soluções, colega José Fischer. E no Sudeste Asiático, com uma grande carência de vitamina A, os cientistas estatais conseguiram desenvolver um arroz que supriu essa necessidade local, não causando, segundo a Organização Mundial de Saúde, causando a diminuição de cegueira e morte no local. Por favor, colega. Eu quero um esclarecimento. Quando a gente fala que nós não vamos tratar de saúde, é porque nós concordamos que os transgênicos não fazem mal à saúde. Essa é a premissa que nós trouxemos. Ah, ótimo então. Eles realmente não fazem mal e, além disso, eles podem ajudar a saúde de uma população local, como eu acabei de explicar. Muito obrigada, colega. Foi ótima a sua intervenção. O colega José Fischer fez uma associação que as pessoas comumente fazem entre agrotóxicos e os transgênicos. Bom, sobre isso, 2 pontos são muito importantes. Primeiro, são coisas separadas. Agrotóxicos, sim, fazem muito mal e transgênicos são apenas uma tecnologia. Sim, eles são associados ao uso de agrotóxicos em várias empresas, em vários locais. Mas o segundo ponto é, os agrotóxicos, uma forma comumente tratada de inseticidas e herbicidas, é dividido nesses 2 grupos. Em relação aos inseticidas, a comunidade acadêmica já comprovou e é largamente conhecido de que houve redução drástica no uso de inseticidas em conjunto com os alimentos transgênicos e as plantas transgênicas. Em relação aos herbicidas, o colega Fischer trouxe um estudo de 5 anos atrás, colega, um artigo de 5 anos atrás, pois eu trago aqui uma meta-análise. O senhor sabe o que é uma meta-análise? É uma análise de um conjunto de artigos, ele pesa muito mais do que um artigo separado. Todos os artigos estudados até aquele momento em 2014, mais recente do que a pesquisa trazida pelo José Fischer, do Journal PLOS, um jornal muito importante e relevante nessa área, que demonstrou redução de 37% do uso
de herbicidas, ou seja, mesmo que associemos agrotóxicos aos transgênicos, houve redução por causa dos transgênicos do uso de agrotóxicos. Por favor, colega. Dizia-se que com a introdução dos transgênicos usaríamos menos agrotóxicos, mas a realidade é que o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, e isso em função do glifosfato utilizado na soja transgênica. Mariane Lisboa, membro do Ministério de Ciência e Tecnologia. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho uma pergunta e espero que o seu discurso esclareça isso para nós, de como essa pesquisa da senhora Mariane refuta essa análise que eu acabei de trazer, que é muito mais pesada, uma meta-análise, do que um artigo ou uma opinião. Quero saber qual é a relevância que essa opinião tem, que deixa ela se sobrepor à meta-análise que eu acabei de trazer. Desculpa responder com uma outra pergunta, mas eu acho que se tornou essencial nesse ponto. Em seguida, outra associação comumente feita é entre a técnica e as práticas de mercado, como o colega José Fischer acabou de fazer. A questão é a seguinte, senhores. Sim, existem práticas abusivas relacionadas ao uso de transgênicos. Sim, elas existem. Assim como existem empresas estatais maravilhosas, como a Embrapa, que desenvolvem produtos pensando no público, na população. Então, senhores, nós vamos reduzir essa discussão a Monsanto e Bayer? Vai ficar tão curta assim a nossa discussão? É como comparar o uso de remédios, não querer usar remédio porque nós fazemos críticas às empresas farmacêuticas. Isso não faz o menor sentido, senhores. Por isso que eu lembro com isso de uma frase de Joseph Crutch. Ele é um escritor e também um naturalista. Ele diz: a tecnologia tornou possível o crescimento populacional. E o crescimento populacional torna essencial o uso da tecnologia. Por isso, senhores, o uso dos transgênicos não é prejudicial, mas sim essencial. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, membros da defesa, oposição, demais presentes, bancada adjudicadora. Meu nome é Luciano. Hoje vamos falar sobre a moção Esta Casa Entende que o uso de transgênicos é prejudicial. E começo tratando alguns pontos do discurso da Marina, principalmente quando ela fala sobre a meta-análise que ela trouxe, os meta-artigos, enfim. O José, ele trouxe que dados sobre do Departamento de Agricultura do governo americano, não foi qualquer dado que o colega José trouxe a respeito dos agrotóxicos. Essa redução drástica do uso de herbicidas, ela não existiu. É um conceito trazido através dos transgênicos e que não existiu. E eu posso mostrar na prática que não existiu. Porque, segundo o projeto todo de transgenia envolvendo o Brasil, a partir de 2005, quando foi aceita a lei da biossegurança, com a impulsão dos transgênicos no mercado brasileiro, se consumia 700 milhões de litros por ano de agrotóxicos. Em 2013, aproximadamente 10 anos depois, mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos eram consumidos, em matéria do Sul 21 de março de 2015. Houve também para Paulo Braga, professor do Instituto de Biociências da URGS, em palestra promovida na arquitetura da URGS, um aumento de 130% do uso de herbicidas e 70% do uso de agrotóxicos, em reportagem no site repórterbrasil.org. Por favor. Eu acho interessante esses artigos, mas eles trazem um aumento absoluto. Será que não está muito mais relacionado à expansão gigantesca da fronteira agrícola que aconteceu no Brasil? Sim, expansão gigantesca da fronteira agrícola, que muito é devida à monocultura, e a monocultura muito é devida à transgenia no Brasil. E é extremamente prejudicial, porque os transgênicos eles vieram com a proposta de não aumentar os agrotóxicos, eles infelizmente aumentaram ainda mais o consumo de agrotóxicos e para piorar ainda, vieram com a proposta de ser algo inovador. Mas inovador hoje, no ramo de agricultura, é trabalhar a policultura. Mas os principais países que utilizam da transgenia utilizam a prática da monocultura para cultivar soja, para cultivar milho, para cultivar algodão. E a monocultura ela é extremamente prejudicial para o solo, traz uma menor sustentabilidade.
Os países que praticam monocultura são países que têm prejuízos, na verdade, pois eles deixam de ganhar muito mais dinheiro e muito mais ecossustentabilidade trabalhando com o ramo de policultura. Aliás, a Europa ela vai sempre lutando contra isso, e a prática de policultura na Europa é muito grande. O professor Paulo Braque, ele ainda falou que o principal medo era que os riscos dos transgênicos era sim o aumento dos agrotóxicos. E a Anvisa tem os dados de que a partir de 2008 o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. 936 mil toneladas e 8,5 bilhões de reais são movimentados neste mercado. Mas por que os agrotóxicos são tão prejudiciais? Porque eles interferem na fertilidade do solo, no desequilíbrio dos minerais e no desequilíbrio da bioquímica, segundo o grupo Amarantos da USP, que é um grupo de agricultura e propõe uma ideia melhor de ecossistema. Há também um caso no Ceará, na Chapada do Apodi, que os agrotóxicos foram os responsáveis pela contaminação da água potável em tubulações diretamente ligadas às casas. Isso é extremamente prejudicial. Em algum momento o senhor vai falar de transgênicos, porque a moção trata de transgênicos, não de agrotóxicos. Sim, eu estou falando que os agrotóxicos eles são decorrentes dos transgênicos no Brasil hoje. E você falou que não traria, que os agrotóxicos eles tiveram uma redução, que era o preceito básico da transgenia, mas ela na verdade não existiu. Então é fundamental trabalhar os agrotóxicos, porque esse é o principal prejuízo. E a moção fala dos prejuízos. E o principal prejuízo dos transgênicos é justamente a maior utilização de agrotóxicos no Brasil e no mundo. Bom, para mostrar ainda mais, falando também, você trabalhou a parte de evolução tecnológica na agricultura. Mas nem sempre as evoluções são positivas. Elas podem ser algo negativo, e os transgênicos, infelizmente, são algo negativo. Não trariam mais benefícios. Os membros da defesa, principalmente nós da primeira dupla que terminamos agora o nosso discurso, mostramos com propriedade o porquê de ser ruim o uso de transgênicos e, sim, seremos contra a utilização dos transgênicos no Brasil, no mundo e ao longo do futuro. Devemos mudar a cultura e entender que a policultura e outros métodos de agricultura são muito mais benéficos do que utilizar transgênicos que prejudicam a saúde do solo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Meu nome é Isadora e eu estou muito feliz de estar aqui hoje representando a Casa Coimbra nessa final do campeonato do GDO. Eu gostaria de começar o meu discurso respondendo a uma crítica que o deputado anterior falou sobre o estudo que a deputada Marina trouxe, que foi publicado no jornal PLOS em 2014, mostrando redução no uso de herbicidas. O deputado tentou questionar esse estudo, que foi feito com base em dados do mundo todo, em mais de 140 estudos do mundo todo, e é uma pesquisa muito mais recente, com uma pesquisa mais antiga e feita por apenas um país, que são os Estados Unidos. E eu questiono a validade dessa crítica. Continuando, eu gostaria agora de mostrar a todos como o uso de transgênicos não é prejudicial, mas sim essencial. E para a gente pensar sobre isso, eu acredito que é muito importante a gente pensar o que a gente considera essencial. Mas, primeiramente, por favor, deputado. Apenas um esclarecimento. Eu trouxe os dados do colega Fischer, que trouxe sobre o governo americano, e eu trouxe dados do Brasil. Não é apenas um país. Certo. Muito obrigada pela pergunta, pelo esclarecimento. Mas eu repito que, mesmo assim, continuam sendo dados de 2 países contra dados de mais de 140 estudos do mundo todo. E, continuando, o que nós consideramos essencial? Por favor, deputado.
Ainda sobre esse ponto, eu gostaria que me dissesse como que um artigo publicado num site, num jornal, ele é mais relevante de um artigo publicado num departamento de agricultura do governo. Bom, os jornais, ou os journals, é o nome americano, é o nome inglês para revista científica, que na verdade é um instrumento muito mais confiável do que uma organização vinculada ao governo de um determinado estado. Afinal, cientistas, eles prezam pela independência. Continuando, gostaria de falar sobre o que eu considero essencial, e eu acredito que muitos de vocês consideram essencial também. Uma coisa que eu considero essencial é garantir o acesso das pessoas aos alimentos. Como todos nós sabemos, a população mundial está aumentando e, ao mesmo tempo, estão ocorrendo mudanças climáticas que estão acontecendo muito mais rápido do que os organismos conseguem se adaptar naturalmente. Isso torna necessário que se crie alimentos que sejam mais resistentes a pragas, a mudanças climáticas e a intempéries. E isso já está sendo feito com sucesso através de transgênicos. Gostaria de trazer o exemplo da Embrapa, que está desenvolvendo sementes de trigo, soja e milho, que são resistentes à seca, e já conseguiu desenvolver plantas transgênicas que resistem quase 3 vezes mais tempo sem água do que as plantas convencionais. Também temos o exemplo do tomate resistente à bactéria criada pela Fundação Two Blade e da berinjela resistente aos animais herbívoros criada em Bangladesh. O uso de transgênicos garante e estabiliza o fornecimento dos alimentos e não só isso, também ajuda a criar alimentos que são mais nutritivos, como é o caso do arroz dourado, que a Marina já trouxe, e também da banana dourada, que está sendo desenvolvida na Uganda com o mesmo princípio. Um outro elemento que eu considero essencial é o controle de doenças através do tratamento e da prevenção. E um método muito utilizado hoje em dia para a produção de medicamentos são bactérias transgênicas. Isso é usado para a produção de insulina, por exemplo, que antes tinha que ser retirada do corpo, e agora ela pode ser produzida de uma forma muito mais barata e uma insulina de maior qualidade e adaptada a diferentes tipos de diabetes. Temos diversos outros medicamentos e também o caso da vacina contra a hepatite B, que foi criada pelo Instituto Butantan, usando o mesmo princípio. Esses dados estão publicados na revista Pesquisa FAPESP de 2013. E além disso, eu acredito que todos vocês se lembram do surto de ebola que começou na África em 2013 e matou milhares de pessoas. Esse surto só não matou mais pessoas por causa de uma planta transgênica. Isso mesmo, uma planta de tabaco transgênica que foi modificada por Ki, Wong e outros para que ela pudesse produzir anticorpos semelhantes aos das pessoas que tiveram ebola e conseguiram sobreviver. Esse estudo foi publicado na revista Nature em 2014 e ele foi a única forma de evitar que o ebola continuasse se espalhando com a mesma velocidade, a mesma gravidade. Como eu acredito que já foi demonstrado no meu discurso e também no da deputada Marina, os transgênicos são essenciais para atender às nossas necessidades presentes e também às nossas necessidades futuras. E para isso a gente precisa abrir a nossa mente. Gostaria de terminar com uma frase de George Bernard Shaw. O progresso é impossível sem mudanças, e aqueles que não conseguem mudar a própria mente não conseguem mudar nada. Muito obrigada a todos. Caros colegas da defesa, colegas da oposição, bancada de indicador e plateia ouvinte, me chamo Théo Jurado e vou dar início ao processo de extensão ao tema proposto, abordando um aspecto econômico sobre o tema, pelo viés da defesa e mostrando por que os transgênicos por si só geram uma desigualdade de produção. Mas para entender o porquê dos transgênicos gerarem essa desigualdade, precisamos
falar um pouco sobre a diferença de preços entre uma semente comum e uma semente transgênica. Para isso, trago pesquisa publicada na Unicamp em 2016 e realizada pela engenheira agrônoma Flávia Londres, que mostra que uma semente transgênica custa entre 20% a 30% a mais do que uma semente comum. Isso nos deixa uma pergunta: se as sementes transgênicas são mais caras, por que os agricultores as compram? A explicação está em seu custo-benefício quando comprada em larga escala. Veja bem, como dito no mesmo estudo, citado por mim anteriormente e dito pelo colega Fischer, uma das principais vantagens dos transgênicos é o fato de serem resistentes a herbicidas, as substâncias que matam ervas daninhas. Logo, para o grande agricultor, é vantajoso comprar os transgênicos, as sementes transgênicas em larga escala, por gerarem uma maior segurança em sua colheita. Porém, para o pequeno agricultor, os efeitos não são os mesmos. No caso do pequeno agricultor, uma maior segurança em sua colheita não muda o fato de que os custos de plantio iniciais, os custos das sementes transgênicas, mais caras que as sementes comuns, impedem um lucro final. Logo percebemos que enquanto a semente comum tem um valor universal de vantagem e benefício, a semente transgênica está restrita a um meio de uma minoria produtiva com maior poder aquisitivo. Os efeitos de tal disparidade podem não parecer relevantes, porém suas consequências são catastróficas. Por se tratar de um campo competitivo com o da semente comum, o aumento da produção transgênica gera uma concorrência desleal com os pequenos agricultores. Afinal, se trata de uma lei econômica básica, a lei de oferta e demanda em mercados competitivos. Vamos explicar um pouco essa lei. A lei de oferta e demanda em mercados competitivos explica que quando uma empresa aumenta a sua oferta de produto, nesse caso os transgênicos, e a sua demanda continua a mesma, nesse caso os consumidores, o seu preço tende a cair. Com isso, os produtos comuns dos pequenos agricultores, por serem mais caros, acabam perdendo um grande mercado e o resultado se torna evidente. A perda de lucro do pequeno agricultor e sua consequência, expulsão do campo. O que poderia ser justificado pela oposição seria um suposto aumento de produção dos transgênicos quando produzidos em larga escala. Porém, nem tal afirmação justificaria o prejuízo causado aos milhares de agricultores. Pois não. Tu acabou de falar que diminui o preço dos transgênicos, como se fosse uma coisa negativa. Mas também não seria um benefício dos transgênicos para o consumidor que compra mais baratos os mesmos produtos? Não, porque isso é um erro de encadeamento lógico, pois se os grandes agricultores trocassem os seus produtos transgênicos pelos produtos comuns e aumentassem sua oferta, seu preço tenderia a cair da mesma maneira. Mas estava falando sobre os prejuízos causados aos milhares de pequenos agricultores e sobre até suposto aumento de produtividade que poderia ser citado pela oposição como justificativa. Porém, contrariando o argumento de Isadora, segundo pesquisa realizada pelo Nexo Jornal em 2016, no ano de 2016, a oferta de comida mundial superou a demanda em 23%. A questão alimentícia mundial se passa pelo desperdício e não pela produção. Pois não. Qual método tu utiliza para comprovar que a produtividade seria a mesma para o consumidor? Mas isso se trata de uma lei, é um princípio. Quando sua oferta aumenta, o seu preço tende a diminuir. Pois bem, outro ponto importante sobre os transgênicos e sobre como o seu aumento de produtividade não poderia também ser justificado é que países como a Alemanha e França, que em 2015, segundo reportagem da Isto É, aprovaram leis de restrição e proibição severas aos transgênicos, continuam, segundo a Organização de Comida e Agricultura das Nações Unidas, entre os 10 países com maior produção agrícola do mundo. Logo percebemos que transgênicos e produção não são definitivamente sinônimos. Por fim, gostaria de ressaltar que os prejuízos econômicos dos transgênicos não são relacionados à quantidade de alimento produzida, e sim a uma homogeneização do campo, que ficaria restrito ao cultivo de grandes latifundiários.
Meus amigos, temos que decidir o que queremos. Um cultivo democrático a todos que fazem da agricultura a sua vida ou um plantio restrito a uma minoria em busca de lucros exorbitantes. Muito obrigado. Primeiramente, muito bom dia a todos. É uma honra e um privilégio compartilhar esta manhã de sábado com os senhores, com deputados tão competentes que chegaram nessa final em nível de igualdade. Cumprimento também a bancada edificadora, tenho certeza de sua qualificação para esse debate também. Quando a gente fala em transgênicos, precisamos pensar nos agentes envolvidos nessa moção. A Isadora bem trouxe o primeiro agente, as pessoas, a sociedade. Mas ela esqueceu, e eu vou complementar, do segundo agente, que é o meio ambiente. O meio ambiente pode, sim, ser positivamente afetado pela moção, por incrível que pareça. Mas vamos lá. Primeira coisa, as mudanças climáticas estão acontecendo. A ONU vem nos alertando há muito tempo disso. Inclusive, um alerta recente feito no início desse ano, um dos representantes da ONU nos disse que essas ameaças são existenciais para o planeta. Mas muitas vezes, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente esquece que elas também acarretam a economia e a nossa agricultura, que é uma das nossas principais formas de subsistência. Nesse contexto, surgem diversos mecanismos para combater ou minimizar os efeitos surtidos na agricultura das mudanças climáticas. Um deles foi trazido, inclusive, pela deputada Isadora, como plantas resistentes à seca. Dessa forma, torna-se possível que determinadas regiões driblem as adversidades climáticas que elas sofrem e possam plantar em solos áridos ou salinos, por exemplo. Depois nós vamos entrar num assunto bastante polêmico nesse debate, a questão dos agrotóxicos. Gostaria de lembrar a fala do deputado Theo no seu ponto de informação, que trouxe uma pesquisadora. O que o Theo fez, na verdade, foi omitir o resto da pesquisa, que, infelizmente para ele, eu também li. A pesquisa segue dessa forma. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirma a informação no que tange o Brasil ter atingido o topo do ranking mundial na utilização de agrotóxicos. E agora a parte importante, pessoal. Mas nega a relação com o plantio de transgênicos. Eu acho essa informação extremamente relevante para a gente partir para o próximo momento, que é discutir as coisas benéficas que advêm da diminuição do uso de agrotóxicos. O primeiro deles é uma proteção da fauna. Antes, os agrotóxicos matavam todos os insetos indistintamente. Agora, com o uso de transgênicos, nós conseguimos fazer com que mate apenas uma espécie, o que pode ser extremamente benéfico para proteger os outros insetos que nada tem a ver com isso. Além disso, ainda temos a proteção dos recursos hídricos, senhores. Por que eu digo isso? Porque agrotóxicos, como bem disse o senhor deputado Fischer, realmente eles entram no lençol freático e contaminam toda a nossa água. Mas nós temos que lembrar aqui a diferença já esclarecida entre agrotóxicos e transgênicos. Podemos trazer uma analogia possível novamente com os remédios. Remédios são extremamente benéficos, todos concordam nisso. Mas se misturarmos com bebida, talvez não dê muito certo. Mesma coisa, os transgênicos são extremamente benéficos. Se misturarmos com agrotóxico, nem tanto. Isso faz parte de uma prática das empresas de vender um pacote. E a gente não está aqui defendendo empresas, mas os transgênicos. Ainda assim, nós temos que pensar nas perspectivas futuras. Diante de tudo que eu apresentei, será que condenar os agrotóxicos não vai nos privar de muitos benefícios? O que eu quero propor é uma reflexão dessas tecnologias e o que elas podem fazer no futuro por nós. Mas antes o senhor tem a palavra, senhor deputado Fischer. Isso é um tremendo argumento de espantalho, porque como nós usamos a definição, a regra e a grande maioria são utilizar os transgênicos para a utilização de agrotóxicos. A exceção são os transgênicos que não usam agrotóxicos. Temos que trabalhar com a regra para tratar sobre os prejuízos. O senhor está totalmente equivocado. Na verdade, os agrotóxicos existem há muito tempo e são uma prática muito difundida. Os transgênicos surgem como uma maneira de combater esse uso também. Isso é extremamente importante a gente deixar claro nesse debate. O que acontece, sim, muitas vezes, é empresas venderem um pacote de transgênicos mais agrotóxicos, que se trata de uma prática comercial para ganhar mais dinheiro. E nós não estamos, novamente, defendendo aqui as grandes empresas. Como eu estava dizendo, senhor deputado Luciano? Bom, o combate nas ideias, porque na prática houve um aumento do uso de agrotóxicos e foi trazido ao longo do debate com a utilização dos transgênicos. Esse aumento que o senhor suscita já foi explicado por mim na reportagem que foi trazida pelo Theo. Já dizemos, existe sim um aumento de agrotóxicos, mas que nada tem a ver, ou pelo menos não foi em nenhum momento comprovado, que tem a ligação. Que ligação é essa? Que ponte é essa que é feita entre o aumento do agrotóxico e os transgênicos? Já imaginaram, então, um país de terceiro mundo com sementes sendo plantadas em terrenos não cultiváveis ou de difícil cultivo?
E se países que hoje dependem de importar alimentos pudessem suprir suas próprias necessidades? Todos nós sabemos a importância que os recursos naturais têm como forma de soberania. Durante toda a história, a busca por recursos naturais foi motivo de exploração entre os países. Agora imaginem um país dominar sua fonte de alimento e, mais do que isso, usar ela ao seu favor e adaptando a sua realidade. Essa possibilidade, na verdade, parece tão distante, não é, como foi dito pelo exemplo da Embrapa. E aqui talvez eu responda a uma grande questão que os senhores levantam. Nós não estamos protegendo as grandes empresas porque, na verdade, os transgênicos são uma maneira de proteger os pequenos agricultores. À medida que, se a gente incentivar um investimento público em pesquisa, como acontece com a Embrapa, nós poderemos ter uma libertação dessas grandes empresas. Privar a pesquisa dos transgênicos é só permitir que as grandes empresas continuem pesquisando e as nossas empresas públicas não. Frente a todos esses questionamentos, sobra apenas um outro questionamento, que é: por que a defesa continua alegando que é prejudicial? A resposta também só é uma: eles têm medo da ciência. Nós não pensamos que eles não possam ter esse medo, mas o que não é certo é que esse medo impeça as tantos benefícios que a gente pode colher da transgenia. Mais do que isso, esse medo pela ciência impede que a gente tenha avanços na saúde, que a gente tenha avanços para esses proprietários rurais. E afastado desse medo, nós temos a possibilidade de alcançar ainda mais benefícios do que esses já alcançados. Érico Veríssimo disse: quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Eu saio daqui convicta, esta manhã, de que está chegada a hora de construir um moinho de vento. Bom dia a todos, colegas da defesa, colegas da oposição, bancada justificadora e a plateia que nos prestigia. A primeira coisa que a gente esclarecer é lembrar o que a gente está tratando quando a gente trata de prejuízo. Quando a gente está tratando de prejuízo, como foi trazido pela defesa, exclusivamente ao meio ambiente e à economia mundial. O primeiro ponto, acho que foi o ponto de maior conflito deste debate, é que se o uso de agrotóxicos aumentou ou não aumentou com os transgênicos. Aí ficou uma guerra, uma briga de pesquisa no início. A minha pesquisa é publicada pelo jornal, a sua pesquisa é publicada não sei aonde. Mas o que a gente tem que explicar é qual é a lógica, por que aumenta e por que não aumenta o uso de transgênicos. Não ficar meramente fazendo pesquisas, justificando onde é que a minha pesquisa foi publicada. Então eu vos explico qual é a lógica, por que o uso de transgênico, por que o cultivo de transgênico aumenta sim o uso de agrotóxicos. Quando a gente tem uma plantação e essa plantação é resistente a agrotóxicos, no caso da plantação de transgênicos, eu posso jogar a quantidade que eu quiser de agrotóxicos em cima dessa plantação, e a minha plantação, aquilo que eu quero, o meu milho, a minha soja, o meu algodão, ele vai sobreviver. O que vai morrer? Vai morrer tudo, menos aquilo que eu quero. Se eu colocar menos agrotóxicos, há uma possibilidade muito maior de sobreviver muito mais ervas daninhas na minha plantação e eu tenho um prejuízo com a minha plantação. Por isso que é muito mais favorável para o agricultor, principalmente pelo grande latifundiário, que é quem trabalha com transgênico, que não é o pequeno agricultor, ele utilizar um maior número de agrotóxico para que sobreviva uma maior quantidade da plantação dele. Essa é a lógica que nós justificamos o aumento do uso de agrotóxico. Outro ponto que nós temos que tratar é que os transgênicos estão extremamente ligados a uma monocultura. Uma monocultura, no caso de uma plantação apenas de milho, uma plantação apenas de algodão, e que isso é um extremo atraso. Nós não podemos trazer que os transgênicos são uma inovação, porque nós estamos tratando de uma monocultura, uma coisa que foi ultrapassada há muito tempo e que os países europeus rejeitam principalmente por isso, porque lá eles priorizam a policultura. E eu lhe explico por que diminui, senhor. Senhor deputado, eu lhe explico por que diminui, porque quando eu faço edição gênica, eu posso escolher as características que aquele ser vai ter a partir dali. Então eu posso escolher se ele será resistente ou não a agrotóxicos, e o benefício é que ele não seja resistente. Justamente, deputado, eu estou tratando com aqueles que foram modificados para serem resistentes a agrotóxicos. E por eles serem resistentes a agrotóxicos, eu posso usar uma quantidade maior de agrotóxicos, sabendo que apenas aquilo que vai sobrar é aquilo que eu quero, que é a minha produção, e a minha vantagem vai ser um risco muito menor de sobrar mais ervas daninhas e atingirem a minha plantação. Espero que tenha ficado claro agora, porque eu apenas repeti o que eu já tinha falado. Falaram sobre a necessidade de ter um aumento de produção com os transgênicos e que isso seria de modo benéfico para a humanidade, como se nós precisássemos ter mais alimentos. Só que em 1998 a Amartya Sen já ganhou um prêmio Nobel informando que a causa da fome no mundo não é um problema de falta de alimentos. Nós temos falta de alimento. Os dois problemas da falta de alimento é uma questão de distribuição entre as populações mais pobres.
Então não há uma questão de a gente dizer que os transgênicos são necessários para aumentar a produção de alimentos, que nós não temos uma necessidade de produção de alimentos. Especificamente entrando na questão econômica, do problema econômico, é a questão da desigualdade de produção. Desigualdade de produção, porque quem é que é beneficiado com os transgênicos? Mas antes disso eu vou dar a palavra à deputada Isadora. Bom, nós trouxemos exemplos de pesquisas com transgênicos que visam beneficiar também os pequenos produtores, como é o caso da Embrapa, que fornece suas sementes cobrando royalties muito menores do que grandes empresas. Então, não se justifica esse aumento do lucro só das grandes empresas. Obrigado, deputada. É um ponto que justamente entra na linha de raciocínio que eu estava. Quando a gente está falando de pequeno agricultor, esse pequeno agricultor ele é sim dependente das grandes empresas, das megas empresas que formam sim um oligopólio, deputado Giovana. Eles mostram um oligopólio que eles dominam 60% do mercado de sementes, segundo o site Canal Rural. Principalmente a empresa Bayer e a Monsanto, que mês passado, agora junho, fizeram uma fusão. Ou seja, as duas maiores empresas desse ramo de semente fizeram uma fusão, um total de 54 bilhões de dólares, segundo o site É o País, do mês passado também. Então nós temos esse mercado de sementes sendo dominado pelo oligopólio. E por que o pequeno agricultor é dependente? Porque a cada colheita, o pequeno agricultor ele vai ter que comprar novas sementes, já que essas sementes elas são inférteis. E além de serem inférteis, elas são patenteadas pelas grandes empresas. Então o pequeno agricultor ele tem diversos prejuízos, principalmente a dependência, porque a cada colheita ele tem que comprar novas sementes dessas empresas que dominam um verdadeiro oligopólio mundial. E também que se eles não quiserem trabalhar com sementes transgênicos, eles terão que trabalhar com os convencionais, com semente convencional. E se eles quiserem trabalhar com a semente convencional, eles têm que procurar um mercado. Qual é o mercado de semente convencional que nós temos? A Europa. Então o pequeno agricultor vai ter que se transformar num exportador. Então, pelos diversos prejuízos que nós mostramos em relação ao meio ambiente, principalmente nessa relação do agrotóxico, eu mostrei por que há um aumento de agrotóxico, e na questão econômica, onde nós mostramos o verdadeiro oligopólio a nível mundial, que prejudica principalmente o pequeno agricultor, em detrimento daquele grande agricultor. Nós rejeitamos de sobremaneira o uso de transgênicos em todo o mundo. Muito obrigado. Bom dia, colegas da oposição, da defesa, ratificadores, plateia maravilhosa aqui presente. Eu me chamo Rafael Bublitz e é minha função fazer o arremate do que foi esse debate. Pois bem, as ideias principais que nós deveríamos discutir aqui eram se o uso de transgênicos era prejudicial ou não. Mas qual a minha surpresa ao ver o início da fala do Fischer em dizer que o objetivo do transgênico é permitir o uso de agrotóxicos. O objetivo do transgênico é permitir o aumento do comércio. No momento que você fala de uma tecnologia, como é a tecnologia de transgenia, não existe objetivo nela. A tecnologia é apenas um conhecimento humano. Pode ser empregado para qualquer uma das formas. Ele também não justificou o porquê da sua excessiva limitação nos seus conceitos. Por que falar só da agricultura? Por que falar só da semente que exige herbicidas, que é a semente RR, chamada de Roundup Ready? E por que ele não falou, por exemplo, da semente BT, da bactéria tigunensis, que ela serve para dar uma resistência natural da planta em relação às pragas e dispensa o uso de agrotóxicos, inclusive evitando o surgimento de superpragas, que é uma das coisas que o próprio agrotóxico causa. Fischer, por favor. Simplesmente porque é um erro que tu cometesses, a primeira deputada e a segunda, de considerar uma exceção como se fosse a regra. Nós viemos trabalhar com os prejuízos que são caracterizados justamente pela grande maioria dos transgênicos utilizados, e não a exceção. Fischer, quando você fala de exceção, você está dizendo que a regra é uma semente produzida em toda a tecnologia de transgênicos no mundo todo? Essa é a regra? Que é a semente RR? Ou o tempo não falou da BT, não falou do arroz dourado, da banana dourada, das bactérias transgênicas que produzem vacinas e curam doenças? Essa é a exceção? Justamente porque mais de 83% são utilizados para fazer os agrotóxicos. A exceção é fazer uma banana que consiga ser resistente, mas isso é menos de 1% na quantidade. Não é isso que viemos debater para discutir quais são os prejuízos e quais são os efeitos na sociedade e na economia. Não é a exceção que faz os efeitos. Bom, tem que localizar uma contradição no seu discurso, porque tu disse que as que exigem agrotóxicos são sempre 60% e acabou dizendo que as que não exigem é 1%. Essa matemática não está fechando.
esses dados não estão sendo concretos, de fato. Bom, o Luciano, ele reforçou essa ideia de que os agrotóxicos são ruins, os agrotóxicos são prejudiciais, os agrotóxicos contaminam o solo, mas, gente, como a Marina falou, nós temos que separar a tecnologia de transgênicos, que é o que a gente veio debater hoje, das práticas de mercado. O exemplo que a Giovana trouxe é muito bom. O antibiótico é ótimo para curar doenças, assim como o transgênico é ótimo para proteger as plantações. Se você usar o antibiótico com cachaça, você pode morrer. Se você usar o transgênico com agrotóxico, você pode contaminar o solo. E eu acho interessante, nessa mesma ponto dos agrotóxicos, falar algo que é óbvio, que os agrotóxicos sempre foram usados. E por que se começou a produzir transgênicos resistentes a agrotóxicos? Porque a plantação orgânica era sempre atacada por pragas, assim como disse a Marina, a agricultura é uma técnica frágil, e os agrotóxicos eram sempre necessários, e a criação de superpragas fez com que fosse necessário ter uma planta que existisse também os agrotóxicos, ou nós não teríamos nem as pragas, nem as plantações orgânicas. Os transgênicos eles surgem por uma necessidade, e é por isso que a Marina diz que eles são essenciais. Pois bem, a Isadora, além de refutar os argumentos do Luciano, ela também trouxe outros benefícios que os transgênicos fazem para a medicina, a insulina, a vacina para a ebola, tratamentos médicos responsáveis por curar a vida e salvar a vida de pessoas. Como os transgênicos são prejudiciais, partindo desse ponto. O único argumento, além que relacionado de fato aos transgênicos como um prejuízo, foi o do TEL. E o TEL indicou que era um prejuízo porque os grandes agricultores ganhavam muito e os produtos transgênicos eram mais baratos no mercado. Ora, isso pode ser um prejuízo para os pequenos agricultores? Talvez, mas é benefício para o mercado. Você paga menos, é mais barato o produto. Então, se por um lado existe um suposto prejuízo que não foi comprovado fatidicamente, existe também, no contraponto, um benefício para toda a população. É necessário também falar que a Giovana trouxe um argumento muito inovador, que são as possibilidades para o futuro, o argumento da autonomia dos povos. Bem como disse o Rached no seu WIP, que o problema da fome no mundo é a má distribuição de alimentos. Mas, gente, como é que a gente vai obrigar os Estados Unidos, ao invés de queimar seus estoques de cereais, dar para os países africanos? Não é muito melhor que os países africanos que têm déficit, por exemplo, alimentar, possam eles mesmos produzir os seus alimentos? Pois bem, a oposição foi mais competente em mostrar argumentos de por que os transgênicos são benéficos, enquanto a defesa não provou os prejuízos. Muito obrigado.